Olá, pessoal. Mais uma aula, então. Continuação de histologia. Agora nós vamos falar a respeito dos leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa, né? Leucócitos ou glóbulos brancos são as células de defesa do nosso organismo. Nada de novo, né? Pessoal lá do fundamental, aluno fundamental também sabe disso. Mas por quê? Por que leucócitos são as nossas células de defesa, as células do chamado sistema imunológico? É porque os leucócitos, ou glóbulos brancos, eles vão fagocitar, vão fazer a fagocitose de antígenos, a fagocitose de corpos estranhos. E alguns vão produzir anticorpos, produção de imunoglobulinas. Tem outras formas de atuação também, mas principalmente é isso aí. Fagocitando uma bactéria, por exemplo, ou secretando anticorpos, proteínas específicas para combater parasitas, antígenos, são as células que nos defendem contra os invasores. A quantidade normal de leucócitos no nosso sangue. Valor normal de glóbulos brancos de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. Um cubo de 1 milímetro de aresta, de 5.000 a 10.000 leucócitos. É a quantidade numa pessoa gozando de boa saúde. Vamos supor que no hemograma de uma pessoa, o senhor Jacinto Pinto, que pai foi esse, né? No hemograma do senhor Jacinto Pinto, a gente encontra uma alta concentração de leucócitos. Aumento no número de leucócitos. O nome é leucocitose. Oi? Leucocitose. O sufixo citose é usado para indicar um aumento do número de células. O sufixo penia, redução. Penia, redução do número de células. Citose, aumento. Então, leucocitose, aumento de leucócitos. Eritropenia, redução de eritrócitos ou de hemácias. Aí tem plaquetocitose, plaquetopenia, ok? Sufixos usados na biologia. Então, quando você, doutor, olhar no hemograma de um paciente e observar leucocitose, tipo 15.000, 16.000, 22.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, você vai deduzir o quê? Isso é sinal de infecção. Sinal de infecção ou de infestação. Parasitose. Óbvio, raciocínio simples. Leucócitos são as nossas células de defesa. Quando aumentados, é porque tem algum antígeno, algum parasita nesse organismo, certo? Leucocitose é indicativo de infecção ou de infestação. Por esse motivo, os médicos, regra geral, pedem hemograma já na primeira consulta, confirmar, descartar uma infecção, tá? Detalhe, eu coloquei aqui infecção ou infestação. Só lembrando, lá do critério da zoologia, infecção quando o parasita é microscópico, vírus, bactérias, protozoários. Infestação quando o parasita é macroscópico. Tuberculose, bactéria, infecção. Gripe, vírus, infecção. Oxiurus, verminose, infestação. Piolhos, infestação, ok? Critério esse daí. Bom, jovens, acontece que no tal do hemograma, no tal do exame de sangue, a gente pode encontrar tipos de leucócitos. Examinando o sangue ao microscópio laboratório, ou vendo o resultado no papelzinho ou no celular, a gente vê que existem tipos de leucócitos.
com funções específicas, inclusive. Então, vamos lá. Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles podem ser granulócitos ou agranulócitos. Observem, alguns apresentam grânulos no citoplasma. Outros não têm grânulos citoplasmáticos. Então, granulócitos e agranulócitos. Leucócitos granulócitos, nós temos os neutrófilos e eosinófilos, também chamados de acidófilos, e temos os basófilos. Já leucócitos agranulócitos, nós temos monócitos e os linfócitos. Jovens, detalhe, cada glóbulo branco é bom você saber a função características desse glóbulo branco. Isso é cobrado em vestibulares, tá? Não só das particulares. Já vi vestibular Brasil afora, mesmo não sendo de medicina, alguns cobram esses detalhezinhos. Quiçá, né, quanto mais nas medicinas, então, nas particulares. Vamos lá, então? Olha só. Leucócitos granulócitos, do tipo neutrófilos. Saber características morfológicas da célula. Os neutrófilos são glóbulos brancos que apresentam o núcleo segmentado. A gente chama de núcleo segmentado, assim, ó, dividido em porções, dividido em segmentos. Esse tal de neutrófilo tem núcleo que pode ter de 3 até 5 segmentos. Aqui no desenho, ó, eu fiz um com 3, ó. 1, 2, 3 segmentos. Podem ser com 4 e 5 também, a gente vê assim no exame de sangue, a lâmina no esfregaço sanguíneo no laboratório, por exemplo, tá? Leucócito com núcleo de 3 a 5 segmentos, presença de grânulos, neutrófilo. Eosinófilos, também chamados de acidófilos. Ó, o núcleo tem dois segmentos, tá aqui, ó, 1, 2. Eu brinco com os alunos dizendo que eosinófilo é o leucócito que passa a vida escutando no headphone, né? Olha o headphone. Eosinófilo é o terror dos vermes e das alergias. Basófilos, ó, macetinho. Basófilos são os leucócitos que apresentam grânulos bem grandes, ó. Os grânulos são grandes e chegam a esconder, ó, escondem, mascaram o núcleo. O núcleo fica assim meio escondido, meio mascarado, por trás de grânulos tão grandes, enormes, colossais. Monócitos são leucócitos que não têm grânulos, ó, não têm grânulos, vesículas citoplasmáticas. Jovens, alunos, os monócitos são leucócitos que apresentam um núcleo em forma de ferradura ou em forma de rim. Juro que essa não saiu da minha mente doentia não, tá? Está nos livros. Núcleo ferraduriforme ou núcleo riniforme. Leucócito com núcleo em forma de rim ou de formadura, sem grânulos, né? É o tal do monócito. Gente, e os linfócitos? Linfócitos são leucócitos que apresentam um núcleo bem grande. O núcleo é enorme e ocupa quase todo o volume da célula. Grande, colossal, tá? Estas aqui são as características morfológicas e a classificação dos nossos leucócitos. Agora, vamos falar sobre cada um deles. Vamos conversar sobre a vida e intimidade dos glóbulos brancos. Leucócitos do tipo neutrófilos. Neutrófilos. De 60 a 70% do total. Oi? Isso mesmo que você ouviu. Portanto, neutrófilos são os nossos leucócitos mais numerosos. Opa! São os leucócitos mais numerosos do nosso sangue. Não se iluda com o prefixo neutro. Neutro, ó, neutro, ácido básico,
tem a ver com o corante que é usado para impregnar nos grânulos e identificar cada célula. Corante pode ser ácido, neutro, básico e vai reagir com certas substâncias dos grânulos de cada leucócito. Daí vieram os nomes desses aqui, tá? Os granulócitos. Apesar do prefixo neutrófilos, não embarque nessa, são os nossos leucócitos mais abundantes do sangue. Se você tiver no seu sangue aí 10 mil leucócitos por milímetro cúbico, de 6 mil a 7 mil mais ou menos, são só de neutrófilos. Neutrófilos são leucócitos que realizam diapedese. Realizam diapedese. Já conversamos sobre isso outro dia numa outra aula, né? Diapedese é a capacidade que o glóbulo branco tem de sair do sangue atravessando a parede delgada de alguns vasos sanguíneos, os capilares, não é isso? Aliás, gente, já adiantando, ó, todos os nossos leucócitos são capazes de fazer diapedese, exceção dos basófilos. Basófilos são os leucócitos que não realizam diapedese. Eles não saem da circulação sanguínea. Os outros são capazes de fazê-lo, tá? E os neutrófilos fazem o quê? Neutrófilos são leucócitos que fagocitam. São leucócitos fagocitadores. Eles fagocitam antígenos. Antígenos! Principalmente, mais vorazmente, pessoal, bactérias. Principalmente, bactérias. Eu brinco dizendo que esse tal de neutrófilo é um bacterial killer. Bacterial killer. Exterminador de bactérias, tá? Alguém pode pensar, mas o Helder, quando você deu pra gente aula de TCPD, você explicou que lá na nossa derme, por exemplo, tem aquele glóbulo branco que saiu do sangue, se diferenciou, um tal de macrófago. Grande comedor, você brincou, inclusive. Sim. O macrófago emite pseudópodes, fagocita bactérias, por exemplo, faz a digestão. Sim. Ah, então quer dizer que quando bactérias invadem o nosso corpo, além dos macrófagos, vão vir neutrófilos também? Exato, pessoal. Um detalhe é que macrófagos, eles ficam ali de prontidão, vigiando, vasculhando o tecido, o TCPD. Quando o macrófago encontra alguma bactéria, algum corpo estranho, é que ele vai convocar, estimular neutrófilos a migrarem para o local. Os neutrófilos vão lá quando são chamados, né? Quando tem algum antígeno agredindo o tecido. Mas tanto o neutrófilo quanto o macrófago são células fagocitadoras, tá? Nós vamos ver que o macrófago, ele faz outras coisinhas. E o neutrófilo, a arte dele é só fagocitar mesmo. Os neutrófilos são mais vorazes, mais velozes para matar as bactérias, tá bom? Então, quando bactérias aparecem no corpo, no local vai ter uma guerra microscópica, certo? Bactérias multiplicando, proliferando, cistiparidade a todo vapor e glóbulos brancos chegando. Ali vai ter uma guerra microscópica. E essa guerra vai resultando, formando em resíduos, lembra? Nós vamos ter o chamado pus, secreção purulenta da infecção bacteriana. O pus contém o que mesmo? O pus, ele contém restos bacterianos, pedaços de bactérias digeridas, fragmentos de parede, de cápsulas de células bacterianas, mais leucócitos mortos, glóbulos brancos que morreram no honroso cumprimento do dever de salvar sua pele. Quais são esses leucócitos mortos da secreção purulenta vista ao microscópio? Ali nós vamos ter neutrófilos e também neutrófilos, né? E também macrófagos. Lembrar que mesmo tendo um monte de glóbulos brancos,
ainda assim tem muitas infecções por aí. Defesa, então, nunca vai ser demais. Neutrófilos, gravando. Leucócitos mais numerosos e fagocitadores. Fagocitadores por excelência. Agora vamos aos eosinófilos. Eosinófilos. Mais ou menos uns 2% do total de leucócitos. 2%? Só isso? Mais ou menos? Lembrar que neutrófilos ficaram com mais da metade do total, né? Gente, eosinófilos são leucócitos que também realizam diapedese. Eles, inclusive, podem migrar para dentro da cavidade do intestino. Sair do sangue e migrar para a cavidade intestinal. Caramba! Por quê? Eosinófilos, pessoal, são os leucócitos que combatem. Eles combatem verminoses. Combatem verminoses e alergias. Eosinófilo é o terror dos vermes e das alergias. Quando a pessoa está com alguma reação alérgica no corpo, aquela urticária toda empoladinha, coça durante dias, eosinófilos aumentado. Indivíduo asmático que é alérgico a várias coisas, perfume, poeira, produto de limpeza. Asmático em crise durante alguns dias, né? Aquela broncoconstricção, eosinófilos aumentando no sangue. Verminoses, também presença de eosinófilos. Eles fazem diapedese, vão para o intestino para tentar destruir aquele parasita. Plateuminto, nemateuminto, o que for. Inclusive, brincando de médicos um pouquinho. Olha só, quando um médico desconfia que o seu paciente está com alguma verminose, quais exames ele pode pedir, pode solicitar? Exame de fezes e hemograma. Hemograma? Para diagnosticar verminose? Como assim? Vamos lá. Às vezes, a pessoa está com vermes no intestino. Só que esses vermes, eles foram formados a partir dos ovos há pouco tempo. São vermes jovens, vermes adolescentes. Ainda não atingiram a maturidade sexual. Então, eles ainda não acasalaram. E a fêmea não colocou ovo algum. E no exame de fezes, que o laboratório vai analisar, eles procuram achar os ovos nas fezes. Lá no laboratório, fezes num recipiente de vidro, colocar água destilada, varetinha, fazer a liquefação das fezes, pipeta, colocar um pouquinho na lâmina de vidro, colocar um óleozinho e analisar ao microscópio. O técnico do laboratório que estudou para aquilo, ele sabe para cada tipo de verme como é o formato do ovo. É que os formatos dos ovos são diferentes de acordo com o verme. Tem atlas sobre isso. Quem estudou, então, viu, opa, esse ovo aqui é Ascaris, é Oxiurus, o cara vai reconhecer, entendeu? E dá o resultado para o laboratório, do laboratório para o doutor, melhor dizendo. Ah, então é para procurar identificar os ovos nas fezes. Sim, mas como eu falei, às vezes a pessoa está com verminose e os vermes ainda não reproduziram, não acasalaram, porque são vermes imaturos sexualmente. O resultado vai dar negativo. Só que esses vermes já estão se alimentando de restos nutrientes da pessoa, roubando parte dos nutrientes, cortando a parede do intestino, causando sangramento, anemia, dores. Está negativo, mas a pessoa já está sentindo os sintomas da infecção por vermes. Então, o que o doutor faz? Ele pede exame de fezes e exame de sangue. No caso que eu contei para vocês, o que vai acontecer? Exame de fezes, resultado negativo. Exame de sangue, eosinófilos, 9, 11, 12%. Aí o médico, uai,
O paciente não está com alergia nenhuma, mas eosinófilo está aumentado. Exame de fezes negativo, e o paciente com anemia, emagrecendo, sentindo dor abdominal, está estranho. Então, o que o médico faz? Daqui a uma semana, 2 semanas, pede para repetir o exame de fezes, para ver se já acha os ovos e que tipo de verminose é. Viu, detetive médico? Se o exame de fezes tivesse vindo positivo, o hemograma de sangue foi desnecessário, mas o médico não tinha como saber. Ele pede o sangue para servir como contraprova, ok? Então, verminose e alergias, eosinófilos, gravando para o vestibular, tá? Basófilos. Basófilos. Os basófilos são leucócitos que correspondem a mais ou menos 1% dos leucócitos. Welder, só. Enquanto os neutrófilos são os mais numerosos, os basófilos são os leucócitos mais raros. Os leucócitos menos frequentes do nosso sangue. E os basófilos fazem o quê? Os basófilos, pessoal, eles possuem grânulos, grandes grânulos, lembra? Aqueles grânulos enormes que chegam a esconder, mascarar o próprio núcleo da célula. Grânulos ricos em histamina e heparina. Opa! Aí, o aluno atento, aluno que presta atenção, vai pensar: opa, esse tal de basófilo tem grânulos de heparina e histamina? Mas tem outra célula com essa mesma característica, concorda? Quando nós estudamos tecido conjuntivo propriamente dito, a gente aprendeu que no TCPD tem vários tipos de células: fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e mastócitos. Aí eu falei para vocês que os mastócitos, eles também têm grânulos com heparina e histamina, certo? E eu expliquei, ó, a histamina é vasodilatadora, o mastócito participa das reações de inflamação, as reações de defesa tecidual. A heparina é para evitar a trombose em tecidos inflamados, etc e tal. Tá? Essa aula tem gravada para vocês, inclusive. Bom, é a aula lá de TCPD. Então, veja, no nosso sangue tem glóbulo branco com as mesmas substâncias dos mastócitos que ficam no TCPD, na derme, tendões, ligamentos, etc e tal. Tranquilo? Aí tem aluno que pensa: ah, já sei, esse tal de basófilo, ele saiu do sangue, fez diapedese e transformou-se em mastócito. Não, galera. Como eu disse agora há pouco, os basófilos nem saem do sangue. Durante muitos anos, a própria ciência, os cientistas, acreditavam que os mastócitos eram basófilos que tinham vindo do sangue. Já houve essa crença. Depois descobriu-se, através de experiências, que os basófilos nem saem do sangue. Então é assim, basófilo faz a mesma coisa que o mastócito, só que o mastócito é no TCPD, fora dos vasos, e o basófilo atua na circulação sanguínea. São células com as mesmas funções, só que em compartimentos e ambientes diferentes, tá bom? Uma não veio da outra, não. Agora vamos aos monócitos. Monócitos. Aqueles leucócitos que apresentam núcleo ferradoriforme ou riniforme. Estão lembrando? Monócitos. Mais ou menos uns 3% dos leucócitos. 3 até 5%. Normal. Monócitos. Eles realizam diapedese. Sim,
Eles são capazes de sair da circulação sanguínea. E vão fazer o quê? Galera, esse tal de monócito é um glóbulo branco nômade. Oi? Eu disse nômade. Ciganinho, ciganinho. Ele não quer ficar no sangue não, tá? Ele usa o sangue só como meio de transporte. Na verdade, monócitos são formados lá nas nossas medulas ósseas. Usam sangue só como meio de locomoção. Na verdade, eles estão indo para outras partes do nosso corpo. Eles vão para onde? Olha só. Tem monócito que vai fazer diapedese para o TCPD, onde vai se diferenciar, vai se transformar em macrófago. Os macrófagos que eu tenho na minha derme, nos tendões, nos ligamentos, nos TCPDs do corpo, né? Na verdade, são monócitos que saíram do sangue, diapedese, e após a diapedese, sofreram diferenciação. Depois que o monócito sai do sangue, lá no núcleo, alguns genes vão ser ativados. Alguns genes vão ser ativados e a célula vai sofrer uma baita de uma transformação, uma diferenciação. Muda completamente o aspecto da célula. Então, os nossos macrófagos, quando no sangue, eram os monócitos. Gente, tem monócito que vai fazer diapedese para dentro dos nossos ossos, lá para dentro do tecido ósseo, onde eles vão se juntar. Vários monócitos fazem diapedese para o osso, lá naqueles vasos dos canais Lavers, lembra de tecido ósseo? Então eles vão se juntando. Vários monócitos se juntam e vão formar os osteoclastos. Lembra o que eu disse? Monócitos usam sangue só como meio de transporte. Na verdade, eles querem ir para outros locais do nosso corpo. Tem mais, ó. Tem monócito que vai fazer diapedese para dentro do sistema nervoso central. Tem monócito, galera, que vai para dentro do nosso cérebro, cerebelo, medula espinhal, lembra? SNC, sistema nervoso central. Vai ficar lá entre os neurônios, para fagocitar eventuais parasitas que ataquem o sistema nervoso central. Então, é uma tal de micróglia. Oi? Micróglia. Olha essa célula aqui. Parece neurônio, mas não é não. É uma célula fagocitária. Acredite, tem monócito que sai do sangue, sofre uma baita de uma diferenciação, a ativação de vários genes e vai virar esta célula aqui. Caso alguma bactéria penetre no seu cérebro, encefalite, inflamação de encéfalo, existe encefalite, né? Quem é que vai fagocitar a bactéria? Neurônio? Não, jovem. Neurônio fagocitando não é a praia dele. Não é a praia dele, não é a função dele. Quem vai fagocitar para tentar proteger o nobre neurônio são as micróglias. Ah, e um detalhezinho, galera, outro detalhezinho, são tantos detalhezinhos na minha matéria. Seguinte, lembra que eu contei para vocês que esse tal de osteoclasto, lá no tecido ósseo, ele faz a reabsorção da matriz óssea, não é isso? Escava o osso, dissolve o tecido ósseo para ser reabsorvido. Só que o osteoclasto, ele também pode fagocitar. Oi? Fagocitar? Fagocitar. Bactérias podem atacar o tecido ósseo. Osteomielite. Osteomielite. Inflamação de osso. Secreção purulenta por dentro de osso, pessoal. Pode acontecer. Caso haja uma infecção no osso, quem é que vai fagocitar as bactérias e proteger o tecido ósseo? São os osteoclastos. Além de reabsorção óssea, eles podem fagocitar parasitas no tecido ósseo.
Então observe bem, olha que legal. Você tem vários órgãos do seu corpo contendo células de defesa, células fagocitárias. Não é interessante isso? O monócito é um tipo de glóbulo branco gerado nas medulas ósseas que vai para o sangue e depois caminha para vários órgãos do nosso corpo para formar células de defesa dentro desses órgãos. Isso tem um nome. Ó, isso aqui a biologia chama de sistema mononuclear fagocitário. Sistema mononuclear fagocitário. Um conjunto de células fagocitárias presentes em órgãos diferentes, derivadas de um mesmo tipo de leucócito, os nossos monócitos. Aí um detalhe, para o vestibular, só essas três aqui, tá? Na faculdade, você vai descobrir que tem outras células nesse sistema, entendeu? Abençoados monócitos. Sistema mononuclear fagocitário. É isso aí. Bom, então, para a gente terminar leucócitos, só falta falarmos a respeito de quem? Só falta falarmos a respeito dos linfócitos. Linfócitos. Mas aí, galera, tem um probleminha, um detalhezinho, sabe o que é? Tava quase acabando, né? Tava quase acabando. Mas agora vai acabar na verdade, vai recomeçar. Por quê? Olha só, existem linfócitos do tipo B. Putz! E tem linfócitos do tipo T. Ixi! E existem vários subtipos de linfócitos T. Vários. Ainda bem que para os vestibulares, o que cai mesmo vem a ser um tal de T4 e um tal de T8. Tranquilo? Então são esses aqui os linfócitos que nós vamos estudar, tá bom? Caramba! Vários glóbulos brancos especializados, cada um com suas funções e características. Vamos chamar de sistema imunológico, né? Vários órgãos e várias células, esses vários tipos de glóbulos brancos, por exemplo. Galera, linfócito, linfócito B, linfócito B. O linfócito B, ele realiza diapedese. Linfócito B, no tecido conjuntivo propriamente dito, no TCPD, ele vai se transformar, vai se diferenciar em plasmócito. Opa, como é que é? Vamos lá. No sangue, ele é um tipo de glóbulo branco conhecido como linfócito B. Lembra? Núcleo volumoso ocupando quase todo o citoplasma, né? Quase todo o volume da célula. Ele é capaz de atravessar a parede dos vasos delgados, capilar. É a tal da diapedese. Mas, depois que sai do sangue, esse tal de linfócito B vai sofrer uma baita de uma diferenciação. Lá no núcleo, vários genes vão sendo ativados e o linfócito B, então, transforma-se, diferencia-se, ele cresce. No citoplasma, aumenta a quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aumenta a quantidade de complexos de Golgi, as vesículas do complexo de Golgi. Então, esta célula já não é mais um linfócito B. Ela agora passa a ser chamada de plasmócito. E por que, galera? Tanto retículo rugoso
e complexos de Golgi? É que o plasmócito é a célula que secreta anticorpos. Secreção de anticorpos. Lembra, galera? Anticorpos são proteínas. Fabricar proteína para secretar retículo rugoso, complexo de Golgi. Anticorpos, aquelas proteínas que têm um formato espacial lembrando a letra Y. Os anticorpos. Tranquilinho? Então, se no seu vestibular perguntarem uma questão, qual célula, qual tipo de glóbulo branco produz os famosos anticorpos? Você vai encontrar nas alternativas A, B, C, D e E, se for o caso, a opção plasmócito. Se não tiver plasmócito, vai ter a opção linfócito B. Os vestibulares, alguns colocam assim, plasmócito, outros colocam linfócito B como opção, tá? É assim então, ó. Anticorpos são proteínas de defesa fabricadas pelos plasmócitos, que são células derivadas dos linfócitos B do nosso sangue, tá bom? Bom, agora vamos então para o tal do linfócito T4. Linfócito T4. Ele também é chamado de linfócito T auxiliar. Também chama de linfócito T helper. Ou CD4. Alguns usam assim, célula CD4. E biologia, vários sinônimos para a mesma célula. Paciência, né? Galera, então é o seguinte. Linfócito T4 ou T auxiliar ou T helper. Help, I need somebody, help. O linfócito T4, ele comanda o nosso sistema imunológico. É a célula considerada general comandante do nosso sistema de defesa. Já imaginou a responsa? E o que é importante então, né? Por quê? Como que ele faz isso? Linfócito T4, ele produz e secreta interleucinas para estimular outros leucócitos, estimular outros glóbulos brancos. Você aprendeu que são vários leucócitos, né? Que tem que se comunicar. É um sistema de defesa. Como é que uma célula se comunica com a outra? Já que uma célula não fala com a outra, elas vão se comunicar através de mensagens químicas. Aí, gente, ó, interleucinas, substâncias entre leucócitos, substâncias usadas na comunicação entre os glóbulos brancos. Fantástico. Mais uma vez, aquela historinha. Só que agora ela vai ficar mais completa ainda. Qual história? Aquela de bactérias invadindo a pele da pessoa. Bactérias proliferando num ritmo alucinante. Cisciparidade ou divisão binária, principal forma de reprodução bacteriana. A cada 20, 25 minutos, vai dobrando a população bacteriana no local, né? Pois é. Galera, vamos lembrar. Qual é mesmo a célula do TCPD que fica patrulhando a região?
fazendo movimentos ameboides no meio do ácido hialurônico gelatinoso? Macrófago. Macrófago emite pseudópodes, projeta a membrana e vai fagocitar a bactéria, certo? Aliás, as bactérias. Ele faz isso com várias ao mesmo tempo. Bactéria vai ser digerida. Matéria de citologia, participação dos lisossomos, certo? Mas esse tal de macrófago não faz só isso, não. O macrófago, quando encontra as bactérias e começa a fagocitá-las, ele já manda uma mensagem para o sangue. O macrófago vai secretar interleucinas. Ele também? Ele também. Interleucina. Gente, o macrófago é chamado também de célula apresentadora. Hebe? Eliana? Não. Célula apresentadora de antígenos. Célula apresentadora de antígenos? Toda vez que o macrófago encontra uma coisa estranha, ele quer contar para todo mundo. Gente, macrófago, ele é cafajeste. Quando come alguma coisa, ele sai espalhando para todo mundo o que ele comeu. Cafajeste, né? Então, interleucina do macrófago, que vai estimular quem? Vai avisar ao linfócito T4. Opa, ele avisa, ele sinaliza para o linfócito T4. O T4 então vai fazer o quê? O T4, ele vai secretar uma interleucina, outra, não é a mesma não, tá? Uma outra interleucina específica para estimular os neutrófilos. Neutrófilo, bacterial killer, lembra? Neutrófilos vão fazer diapedese a todo vapor e vão migrar para o local. Caramba! Sim, diapedese e fagocitose das bactérias. O T4 vai secretar uma outra interleucina para estimular quem? Estimular monócitos. Monócitos vão fazer diapedese e vão, no local, transformar-se, diferenciar-se em novos macrófagos que vão estar chegando. Irado! Uhul! Sistema imunológico, seu danadinho. Mas, gente, o T4 também vai secretar uma outra interleucina para estimular os linfócitos B. Os linfócitos B vão fazer diapedese para o local e vão se transformar em quem? Vão se diferenciar em plasmócitos. Para quê? Para secretar anticorpos contra aquela espécie de bactéria. Professor, mas isso é fantástico. É um sistema de defesa muito bem coordenado. Aí, a propósito, se o antígeno, ao invés de bactéria, fosse um verme, o T4 selecionaria eosinófilos, não neutrófilos, talvez. Viu? Ele é o comandante, ele é o poderoso chefão, ele é o Don Corleone do sistema imunológico, meu filho. Ok? O poderoso chefão, linfócito T4. Helder, já que ele é o chefão, não gostei do nome T auxiliar, não. Nesse caso, auxiliar. Ele auxilia o trabalho dos outros tipos de glóbulos brancos. Jovem, você que me assiste, então, você já ouviu falar por aí em sistema imunológico, certo? O que é o sistema imunológico? Sistema imunológico é um conjunto de órgãos, timo, baço, amígdalas,
Também temos os linfonodos ou gânglios linfáticos, vários órgãos de defesa, mas não só um conjunto de órgãos, um conjunto de células também. Células interagindo frente a um antígeno. Quais são essas células? São os leucócitos, as grandes células do sistema imunológico. Órgãos e células para nos defender. O nome é sistema imunológico, tá bom? E detalhezinho, turminha. Vamos supor que exista algum parasita capaz de penetrar nos linfócitos T4 da pessoa. Lá dentro, esse parasita vai proliferar e arrebentar os linfócitos T4. Ou seja, vai destruir as células que têm um papel central na imunidade da pessoa. Percebe que essa pessoa vai ficar sem defesas, sem imunidade? Ela vai ter uma imunodeficiência. Qual o nome desse parasita? HIV. O vírus da AIDS. HIV. O vírus da imunodeficiência. Vírus da imunodeficiência humana. HIV é o nome do vírus. O nome da doença é AIDS. AIDS em inglês. No nosso português é SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida. SIDA em português. Imunodeficiência adquirida é um vírus que a pessoa contraiu, adquiriu e que provoca a sua deficiência imunológica. A gente diz que o HIV não mata a pessoa aidética diretamente, não. A pessoa fica sem defesas. O parasita que vier depois, um outro vírus, uma bactéria, encontra um corpo sem defesas e alastra facilmente. Daí a gente dizer que o aidético ele morre das chamadas infecções oportunistas. Aproveita um corpo sem defesas, foi o que o HIV provocou, tá? Pro vestibular gravando. O HIV, ele destrói os linfócitos T4, T auxiliares na imunidade da pessoa, tá bom? É importante saber isso aí. E para a gente terminar os leucócitos, vamos agora aos linfócitos T8. Linfócito T8, também chamado de linfócito T citotóxico ou linfócito T killer ou CD8, célula CD8, linfócito T8. De novo, vários sinônimos para a mesma célula. Linfócito T8, ele produz perfurinas. Oi? Perfurinas ou perforinas. São proteínas que provocam a lise, a ruptura de células anormais, células anômalas. Welder, proteínas perfurinas, né? As interleucinas também são proteínas? Não, amigos. As interleucinas, elas são peptídeos. Lembra? Peptídeo é uma curta sequência, pequena sequência de aminoácidos, tá bom? Como é que o T4 manda interleucinas diferentes para estimular especificamente cada tipo de glóbulo branco? Citologia, bioquímica. É só mudar a sequência de aminoácidos, ou o número de aminoácidos, não é isso? Diferentes sequências de aminoácidos, interleucinas diferentes, específicas, para estimular a membrana
a superfície de cada tipo de glóbulo branco. Engenharia celestial de novo. Já as perforinas são proteínas secretadas pelos linfócitos T8 para destruir células anormais. Como assim? O que são essas células anômalas? Quais células vão ser consideradas pelo nosso organismo células anormais, atípicas, anômalas? Galera, podem ser, células de transplantes incompatíveis. Células de transplantes incompatíveis. Quando alguém recebe um transplante e sofre rejeição, qual foi o tipo de célula do doador que matou as células do órgão transplantado? Linfócitos T8. T-killer, T citotóxico. Ele é tóxico para certos tipos de células. T citotóxico, entendeu? Células anômalas também podem ser células infectadas, parasitadas por vírus. Quando tem uma célula cheia de vírus lá dentro reproduzindo, o T8 vai matando essas células parasitadas por vírus? Sim. E também células tumorais. Células tumorais. Células cancerosas. São células mutantes. Gente, câncer, células mutantes que proliferam de forma descontrolada. Na pessoa com tumor, com câncer, os linfócitos T8 eles vão destruindo as células tumorais. Welder, então por que a pessoa não se cura? É que as células tumorais multiplicam e espalham numa velocidade muito grande, maior do que a capacidade de destruição dos linfócitos T8, infelizmente. Tá? Então não servem para nada. Não pense assim. Dizem os oncologistas que se não fossem os linfócitos T8, o tumor cresceria muito mais rapidamente e as metástases seriam muito mais rápidas e intensas do que acontece, entendeu? Alguém pode pensar bem assim: caramba, professor, existem vários tipos de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, e mesmo assim tem tantas doenças infecciosas, Covid, AIDS, meningite, tuberculose, catapora. A lista é gigante, não é isso? Pense bem assim, jovem, grosseiramente falando, ruim com ele, pior sem ele. Pergunte a uma pessoa com AIDS, já na fase avançada, tendo um monte de infecções oportunistas, se ela sente falta do tempo que ela tinha uma imunidade em dia. Entendeu? Se com os leucócitos está ruim, sem eles seria muito pior, tá? Pense desse jeito que é assim mesmo a realidade, tá bom? E alguém pode pensar, como é que os linfócitos T8 vão atuar e identificar estas células estranhas? Bem, negócio é o seguinte. Citologia, a base de toda a biologia. Gente, é bem assim, ó. Um linfócito T8 fazendo contato físico com uma célula anormal. Uma dessas três aqui que eu exemplifiquei, né? Uma célula anômala. Contato físico. O linfócito T8 vai esbarrar naquela célula atípica. A química não vai combinar, a química não vai bater. Vai ocorrer uma incompatibilidade entre os glicocálices. Gente, matéria de citologia. Sobre a membrana plasmática existe um revestimento glicoproteico, né? Chamado de glicocálix. É o reconhecimento celular. Como é que as suas células
reconhecem o próprio do não próprio? É porque células do mesmo organismo têm uma superfície quimicamente idêntica, glicocálix igualzinho. Quando vem uma célula estranha, transplante ou tumoral, o glicocálix está quimicamente diferente do próprio indivíduo. Então, por essa incompatibilidade química, o T8 reconhece a outra célula como sendo atípica. Aí, o restante dá para entender mais fácil. O T8, ele vai secretar, vai liberar perforinas, proteínas chamadas de perforinas. Tem vestibular que coloca perforinas. Alguns colocam perfurinas com U. Tanto faz, tá? Então, olha o que vai acontecer. A célula anormal, sofrendo a ação das perfurinas, buracos vão surgindo na membrana e no nosso capixabês, a célula vai acabar pocando. Lise, ruptura celular. Então, vamos ver se você captou. Encerrando a aula sobre leucócitos. Vai, fala para mim. Quais são os leucócitos mais numerosos do sangue? Neutrófilos. Quais leucócitos combatem alergias e verminoses? Eosinófilos. Quais leucócitos fabricam anticorpos, os famosos anticorpos imunoglobulinas? Linfócito B/plasmócito. Leucócito responsável por rejeição a algum transplante? Linfócito T8. Leucócito que comanda a nossa imunidade e é alvo do HIV? Linfócito T4. Essas são perguntinhas que os vestibulares fazem por aí, tá? Brasil afora. Gente, mais uma vez, grato pela atenção. Um amplexo e um ósculo. E até a nossa próxima aulinha, tá? Até o nosso próximo desafio histológico. Um abraço do macrófago.